as 5 maiores epidemias da história que mudaram o mundo. E aí, pessoal, tudo beleza? Já pararam para pensar como seria viver num mundo sem antibióticos, sem vacinas? Uma gripezinha besta podia ser o fim da linha, né? Pois é, a história da humanidade é cheia desses encontros arrepiantes com vírus e bactérias. Preparem o café, porque hoje vamos viajar no tempo e desvendar as 5 maiores epidemias que já rolaram no planeta. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum vídeo novo. E mandem ver nos comentários qual dessas epidemias vocês acham que foi a mais sinistra. Sem mais conversa, bora lá! A peste negra, o flagelo medieval. Imaginem só, Europa, século XIV. Castelos imponentes, cavaleiros, batalhas épicas, mas também um cenário de puro terror. A peste negra, meus amigos, essa não estava nem aí para rei, padre ou nobreza. Essa praga, causada pela bactéria Yersinia pestis, era transmitida pelas pulgas que viviam nos ratos. E acreditem, naquela época, ratos eram como membros da família, de tantos que tinham. Os sintomas: calafrios, febre daquelas, dores de matar e o pior, bubões. Uns caroços enormes e doloridos que se espalhavam pelo corpo. A morte era quase certa e vinha rapidinho. A epidemia se espalhou mais rápido que fofoca em cidade pequena, destruindo populações inteiras. Cidades vibrantes se transformavam em cemitérios a céu aberto. Naquela época, a medicina era coisa de outro mundo, baseada em crendices e simpatias. As pessoas não faziam a menor ideia de como a doença se espalhava, e o pânico tomou conta de tudo. Para tentar se proteger, os médicos usavam umas máscaras sinistras com bico de pássaro, cheias de ervas e especiarias. Eles acreditavam que a peste era transmitida pelo ar contaminado, o tal do miasma. A peste negra deixou marcas profundas na história. Matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, 1/3 da população europeia. A estrutura social e econômica da Europa foi pro vinagre. A necessidade de encontrar respostas para a doença deu um empurrão na busca por conhecimento, plantando as sementes do Renascimento. A praga de Galeno, o Império Romano em queda. Do século XIV, vamos voltar ainda mais no tempo, para o auge do Império Romano. Guerreiros imbatíveis, cidades magníficas, um império que parecia não ter fim. Mas, meus amigos, até mesmo o poderoso Império Romano era vulnerável aos ataques invisíveis das doenças. A peste antonina, também conhecida como Praga de Galeno, atingiu o Império Romano com tudo, entre 165 e 180 d.C. Os sintomas eram de arrepiar, febre altíssima, vômito, erupções na pele, diarreia, uma verdadeira provação para suas vítimas. E o pior, ninguém sabia direito o que causava a peste. Alguns médicos, como o próprio Galeno, acreditavam ser varíola, enquanto outros apostavam em tifo ou sarampo. Independente da causa, o resultado foi catastrófico. A epidemia se espalhou pelo império como rastilho de pólvora, matando milhões de pessoas. A peste não escolhia suas vítimas, atingindo tanto soldados quanto civis, ricos e pobres, imperadores e escravos. O Império Romano, antes tão poderoso, se viu de joelhos diante da fúria da praga de Galeno. Enfraquecido pela epidemia, o Império Romano nunca mais seria o mesmo. Capítulo 3. Varíola. A busca incansável pela imunidade. A varíola, meus amigos, essa era a casca grossa, uma das doenças mais mortais que a humanidade já enfrentou, deixando um rastro de sofrimento e morte por onde passava. Século XVIII. A varíola seguia imbatível, matando milhões ao redor do mundo. Imaginem só: febre altíssima, dores de cabeça de rachar, e o pior, erupções cutâneas que se transformavam em bolhas cheias de pus por todo o corpo. A varíola deixava suas vítimas desfiguradas, e a taxa de mortalidade era assustadora, chegando a 30%. Naquela época, a medicina ainda estava engatinhando, e as pessoas recorriam a métodos como sangrias e purgantes, que mais matavam do que curavam. Mas no meio do caos, surgiu uma luz no fim do túnel: a vacinação.
Edward Jenner, um médico inglês, observou que as pessoas que trabalhavam com vacas e contraíam a varíola bovina, uma versão mais branda da doença, se tornavam imunes à varíola humana. E assim, em 1796, ele realizou a primeira vacinação da história, usando o vírus da varíola bovina para imunizar um garoto contra a varíola. A descoberta de Jenner foi revolucionária. A vacinação se espalhou pelo mundo, salvando milhões de vidas. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola como a primeira, e até agora única, doença erradicada por intervenção humana. Uma vitória épica da ciência e da medicina. A história da varíola nos mostra a importância da pesquisa, da prevenção e da união entre as nações para enfrentar os desafios da saúde pública. Capítulo 4. Ebola. O desafio da selva. Entramos agora no século XXI e nos deparamos com um inimigo invisível e implacável, o vírus Ebola. Em 2014, um surto na África Ocidental trouxe à tona o pânico e a incerteza diante dessa doença mortal. O Ebola é um vírus traiçoeiro, que causa febre hemorrágica, ou seja, sangramento interno e externo. Os sintomas são devastadores: febre alta, dores musculares intensas, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, sangramento pelos olhos, nariz, ouvidos e boca. A taxa de mortalidade do Ebola é altíssima, variando entre 25% a 90%, dependendo da cepa do vírus e do acesso ao tratamento. A transmissão ocorre pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, vômito e saliva. O surto de 2014 foi o maior da história, atingindo principalmente Guiné, Libéria e Serra Leoa. A falta de infraestrutura médica adequada nesses países, somada à pobreza e à desinformação, contribuiu para a rápida disseminação do vírus. A comunidade internacional se mobilizou para conter o surto, enviando equipes médicas, medicamentos e recursos financeiros para a região. Capítulo 5. SARS. A ameaça silenciosa da globalização. Num mundo cada vez mais globalizado, as doenças não conhecem fronteiras. E a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, surgiu no início do século XXI para nos lembrar disso. Em 2002, na província de Guangdong, na China, um novo vírus começou a se espalhar silenciosamente. A SARS, causada por um coronavírus, provocava sintomas parecidos com os de uma gripe comum: febre, tosse, dores musculares. Mas em alguns casos, a doença evoluía para pneumonia grave, levando à morte. A SARS se espalhou rapidamente pelo mundo, levada por viajantes internacionais. Em poucos meses, casos da doença foram confirmados em mais de 30 países, causando pânico global. A resposta rápida da comunidade internacional, com medidas de isolamento e quarentena, foi crucial para conter a epidemia. A epidemia de SARS reforçou a importância da vigilância epidemiológica, da detecção precoce de novos vírus e da cooperação internacional para enfrentar as ameaças à saúde pública. E aí, pessoal? Depois dessa viagem pela história das epidemias, deu para sentir o drama, né? Vimos como doenças, muitas vezes invisíveis a olho nu, podem causar um estrago colossal. Aprendemos que a prevenção, a pesquisa e a união entre as nações são nossas melhores armas contra esses inimigos invisíveis. E vocês, o que acharam? Qual dessas epidemias vocês acharam mais assustadora? Deixem nos comentários. E não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com os amigos. Até a próxima!